Olá, muito bom dia, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, dia que poderemos conhecer o campeão brasileiro de 2025, muito perto do Flamengo conquistar mais essa taça, dias depois de ter conquistado a Copa Libertadores. E a gente vai passar aqui o que aconteceu, o que vai acontecer no futebol do Brasil e do mundo. Temos os gols, temos os detalhes, as prováveis escalações. Então deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol e vamos lá em ugol.com.br com os nossos destaques aqui. Tem aqui, ó, Copinha Feminina, tá? Destaques no profissionais, vale a pena você conferir aqui o futebol feminino. Tivemos a vitória do Brasil no futebol feminino, mas vamos começar com o Campeonato Brasileiro porque começou a rodada com duas partidas ontem, a vitória do Mirassol lá em São Januário, uma despedida melancólica do Vasco diante de sua torcida. Ainda tem mais um jogo, ainda tem um certo risco, né? Dependendo dos resultados de hoje, ainda pode chegar na última rodada com risco de rebaixamento, mas derrota que colocou o Mirassol na fase de grupos da Copa Libertadores. Nem vai passar pela pré-Libertadores. Na primeira participação no Brasileirão, o Mirassol já deu esse passo enorme. Que campanha histórica do time do interior paulista. E tivemos a vitória do Fluminense lá na Arena do Grêmio, acabando com as chances, né, do Grêmio sonhar com esses G8 e pensar em uma Copa Libertadores na próxima temporada. Vamos passar aqui primeiro nessa vitória do Mirassol, falar dos gols desse jogo, né? Começou, o primeiro gol foi do Renato Marques, os gols saíram na segunda etapa e depois o Carlos Eduardo fechou a contagem. Uma vitória importante para o Mirassol e, assim, né, o Vasco, primeiro tempo de poucas chances. O time não foi tão bem, não. A torcida estava naquela expectativa, depois de ter vencido, ter goleado o Internacional por 5-1. Ontem uma partida bastante diferente, claro, o adversário também era muito diferente, o Mirassol muito superior à equipe do Internacional. E tivemos a vitória do Fluminense, que abriu 2-0 sobre o Grêmio, jogo que teve polêmica também de arbitragem, né? Teve ali algumas decisões, algumas linhas de impedimento que a gente não consegue ver, mas o Soteldo marcou duas vezes. Primeiro ele marcou aos 19 minutos do primeiro tempo, um lance que teve uma discussão sobre impedimento no começo da jogada, né, na origem desse lance, mas o gol foi validado depois da revisão pelo VAR. E aí, no segundo tempo, ali aos 7 minutos da segunda etapa, marcou o 2-0. Quase que imediatamente o Grêmio conseguiu fazer um gol que dessa vez valeu. Já tinha marcado um no primeiro tempo, tinha conseguido o empate em 1-1 e o gol foi anulado. E agora, no segundo tempo, o André Henrique fez o gol que deixou ali pelo menos o gol de honra, né, da equipe gremista. Final de temporada também melancólico para a equipe do Grêmio, que agora vai decidir o futuro, né, do técnico Mano Menezes, se fica, se vai embora, não sabemos ainda. Tá aqui, ó, situação na classificação, o Grêmio na parte intermediária da tabela, é o 10º colocado com 46 pontos, o Vasco é o 11º com 45 e o Fluminense aqui em cima tem 61 pontos, o Mirassol tem 66, o Fluminense nessa situação que leva a vaga, né? Porque, vamos lá, o Flamengo já tem a vaga direta dele, então as 4 vagas diretas o Fluminense estaria levando neste momento. Vamos aguardar o final, o G4 já virou G5 e pode ser G6 se o Cruzeiro for campeão da Copa do Brasil, se o Fluminense for campeão da Copa do Brasil, o Corinthians e o Vasco é quem vão entrar na Copa do Brasil mais necessitados de uma vaga na Copa Libertadores. Claro que o título todo mundo quer, né? Então tem que tentar conquistar a taça. Campeonato Brasileiro que continua hoje com as partidas que podem decidir o campeão brasileiro. Nós teremos às 7 da noite o Fortaleza contra o Corinthians, 7h30 tem Juventude e Santos, tá? Partida importante aqui contra o rebaixamento. O Santos é o 16º colocado com 41 pontos. Bahia e Sport jogam às 8 da noite. São Paulo e Internacional, outro jogo importante na briga contra o rebaixamento e também por Libertadores. São Paulo brigando lá em cima,
meio para cima, né? O Brasileirão permite isso. E o Internacional brigando na parte de baixo da tabela. O Inter, que está na zona de rebaixamento neste momento, é o 17º colocado com 41 pontos. Vai até a Vila Belmiro, o jogo não é no Morumbi, às 8 da noite, jogo importantíssimo. E o Flamengo joga às 9h30 da noite contra o Ceará, partida que pode decretar o título do Campeonato Brasileiro para a equipe do Flamengo. A gente vai ter que descer aqui, porque não é na rodada, né? Sempre fica no mesmo horário. O Atlético Mineiro vai contra o Palmeiras. Esses dois jogos aqui decidem o campeão. Flamengo vencendo o Ceará é campeão. O Palmeiras tropeçando contra o Atlético Mineiro, o Flamengo é o campeão. A diferença na tabela agora é de 5 pontos, então o Palmeiras precisaria vencer e torcer por uma derrota ou um empate do Flamengo, e depois, né, o Flamengo não pode ter 2 empates. 2 empates já dá o título para a equipe do Flamengo. Lembrando que é importante para o Flamengo vencer hoje e garantir o título brasileiro, porque ele ganha um diazinho a mais para se preparar para o Intercontinental, né? Vai ter que viajar para o Catar para jogar na quarta-feira da semana que vem. Se ganhar o título brasileiro hoje no Maracanã, torcida lá, eu sei que o Ceará está brigando contra o rebaixamento, então, né, não é uma partida tão simples assim, tem que lidar um pouquinho com a ressaca do que foi o título da Libertadores, mas o Flamengo vai antecipar. A CBF já falou que vai antecipar o jogo contra o Mirassol para o sábado e assim libera o domingo para o Flamengo já antecipar a sua viagem pensando no torneio intercontinental. Então é uma parte importante aqui para a equipe do Flamengo garantir o título hoje. Como que chega o Flamengo? Aqui, ó, nós temos a nossa prévia lá. O Flamengo hoje deve contar com alguns retornos, mas vai com o time quase completo, basicamente completo aqui, com o Rossi no gol, Varela na direita, Léo Ortiz deve voltar para a defesa ao lado do Léo Pereira, o Alexandro, Eric Pulgar e Jorginho ali formando a volância, né? Os dois jogadores um pouquinho à frente da defesa. Aí tem um monte de dúvida, porque aí pode girar bastante a escalação, mas a tendência é o Arrascaeta no meio, Carrascal na direita, o Lino na esquerda e o Bruno Henrique no ataque, tá? Você confere então aqui no nosso site todas as escalações aqui, né? E vamos passar também o Palmeiras que deve mandar o que tem, né? Não tem o Felipe Anderson, saiu machucado no jogo do final de semana. O Atlético Mineiro também tá brigando contra o rebaixamento, tem que se livrar desse fantasma aí de qualquer jeito, joga em casa. O Palmeiras com o Carlos Miguel, com o Kelvin, com o Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. O Alan, Bruno Fux, Andréas Pereira e o Sousa. Lá na frente, a dupla Flaco Roque, Vitor Roque e Flaco Lopes, tentando apagar um pouquinho, né? Deixar de lado a derrota na Copa Libertadores. Você confere todas as prévias. Vem aqui no nosso site. Você vem aqui, ó, tem a partezinha das prévias, possíveis escalações, tudo tá direitinho lá em ugol.com.br. Falar de seleção brasileira feminina, que venceu o amistoso contra Portugal por 5-0. Passou o carro mesmo, né? Não teve pena nenhuma. E tem um texto bem interessante para você conferir lá do Daniel Genonadi falando aqui do Brasil, né? Recordista, um bom ano de 2025 da seleção feminina, como a gente dizia ontem, foi campeão da América, venceu os Estados Unidos jogando nos Estados Unidos, venceu a seleção inglesa, atual campeã da Euro feminina. Então, bem legal, tá? Bela vitória do Brasil para encerrar bem o ano de 2025 e já começar a projetar, né? Tem que buscar o ciclo da Copa do Mundo de 2027 é muito importante. Copa do Mundo vai ser disputada no Brasil, então já tem essa meta aqui, vale a pena você conferir o texto no nosso site. Vamos lá, de Premier League, tivemos partida emocionante ontem. O Manchester City venceu o Fulham por 5-4, né? Vencia por 5-1, teve uma reação ali do Fulham no final, mas não conseguiu completar essa reação. Tivemos a vitória do Bournemouth, do Everton para cima do Bournemouth. O City venceu o Fulham por 5-4 e o Newcastle empatou com o Tottenham por 2-2. Essa vitória do City joga pressão em cima do Arsenal. Já tá, ó, piscando o farol aqui, ó, pro Arsenal. Arsenal lidera com 30 pontos, o City tem 28. O Arsenal entra em campo hoje, 4h30 do horário de Brasília, contra o Brentford.
Então, partida importante para os Gunners, né? Que não podem bobear, não. Já conhecem esse filme de muito tempo. Aqui tem lá o relato, né, do jogo, mas esse aqui é a parte importante. O Haaland, mais rápido a alcançar 100 gols na Premier League, é uma máquina de fazer gols. 111 jogos, já chegou a 100 gols na Premier League, supera o Alan Shearer, que foram 124 jogos, o Harry Kane também, 141 partidas. Espetáculo, né? É um jogador que não cansa de fazer gols. No Campeonato Espanhol, tivemos a vitória do Barcelona para cima do Atlético de Madrid, 3-1, Rafinha, Dani Olmo e também o Ferran Torres marcaram os gols da equipe do Barcelona, ampliando a vantagem. A equipe do Real Madrid joga hoje, tá? Contra o Atlético de Bilbao, no São Mamés. Não é um jogo fácil e é um jogo que abre a segunda década de Mbappé. Tá? Mbappé, ontem foi o aniversário de 10 anos da primeira partida dele como profissional. O técnico era pela equipe do Mônaco, Leonardo Jardim era o treinador. Ele entrou no lugar do Fábio Coentrão. E depois, é muito engraçado porque o primeiro gol dele, o primeiro gol da carreira do Mbappé, ele fez quando ele substituiu o Wagner Love. Né? Então saiu o Wagner Love, entrou Mbappé e ele foi lá e fez um gol, primeiro gol profissional da carreira do Mbappé, que tem números absurdos, né? As estatísticas dele são sensacionais. Cara, ele tem uma média de 0,78 gol por jogo em clubes. Tá? 446 jogos, 350 gols, mais 117 assistências. Seleção francesa, 94 jogos, 55 gols, com 34 assistências. A média da carreira, 0,75 gol por partida. É muita coisa, são 3 gols em 4 jogos. É espetacular, tá? É muito bom. É um pouco inferior ao que o Messi tem, 0,78, e é superior à média do Cristiano Ronaldo na carreira, que é 0,73. Então, o Mbappé é uma máquina mesmo. Real Madrid que entra em campo nesta quarta-feira, tá? No jogo contra o Atlético Bilbao. Então fiquem ligados em ogol.com.br, você acompanha tudo. E amanhã a gente volta para conversar mais também sobre o Brasileirão, quem sabe com um campeão. E amanhã é dia também de Na Cara do Gol, nosso podcast. Vamos tentar montar a seleção do Campeonato Brasileiro. É isso, pessoal. Deixa o seu like, o seu hype, se inscreva no canal, compartilhe o canal do Gol. E até amanhã. Aquele abraço.